Durante a semana sou advogado e sou pai. Ao fim de semana sou apenas o Rui e o pai do Francisco e do Manel. Durante a semana passo a vida sentado a um computador, passo a vida numa sala de tribunal ou passo a vida numa sala de reuniões. Ouvir uma mãe ou ouvir um pai a falar sobre a sua vida, sobre a sua separação ou sobre o seu sentido de vida, os seus filhos. Podia ser o Francisco ou o Manel. Deixem-me contar-vos uma coisa. Por regra, um casal não se separa ao mesmo tempo. No papel, sim. Na vida, não. Na vida, quase sempre, há um que já se separou e o outro é apanhado de surpresa. Há um mais racional, outro mais emocional. Um com sentimento de culpa, o outro triste e até com alguma raiva. E é precisamente neste momento que estão em patamares completamente diferentes que têm que tomar uma decisão muito importante na sua vida. Os seus filhos. Sim, neste ambiente de conflito e não num ambiente de lua de mel nas Maldivas. E é precisamente aqui que este casal não consegue separar a sua figura de marido e mulher do papel de pai e de mãe. Temos de parar de tratar de forma racional aquilo que é emocional. Temos que ajudar estes pais. Deixa-me, talvez, pensar noutra coisa. Pensar nas crianças. Sim, nas nossas crianças. E elas? Não devemos pensar nelas? Imaginem uma sala cheia de adultos a decidir a vossa vida, a minha vida, sem nos perguntarem o que é que nós sentimos, o que é que tememos, o que é que desejamos. Imaginem que, de facto, são uma criança. Acham isto justo? Acham que não têm direito a uma opinião? A ser ouvidas? A serem observadas? A perceberem se vocês sorriem com os lábios ou com o olhar? As crianças têm que ser ouvidas para serem protegidas. As crianças não são ouvidas para tomar uma decisão. Deixem-vos contar uma história. A história do António. Era eu um jovem advogado, portanto ontem. Sim, já lá vão 20 anos. O António tinha 14 e ia fazer 15 anos. E desde a separação dos pais, em bebé, ficou a viver com a sua mãe em Portugal. E que o pai estava a residir na Suíça. Enfim, no entretanto, o pai decidiu avançar com o processo, pedindo que o seu filho passasse a viver consigo na Suíça. Eu era o advogado do pai. Naturalmente, com um processo em tribunal, fomos, como todos, convocados pela senhora doutora juiz para ouvir os pais. Nessa altura, a senhora juiz perguntou aos pais e aos advogados se havia alguma possibilidade de acordo. Naturalmente, os advogados disseram que não. O pai deu a sua opinião, gostaria de levar o seu filho. A mãe diz, não vais levar filho nenhum. É sempre a mesma coisa. Para ti é dinheiro, tu deves ter comprado, certeza. E ele olhou para ela e disse, bom, tu é que és a mesma coisa, percebo agora porque é que me separei de ti. E foi nessa altura, portanto há 20 anos, que eu disse à doutora, porquê é que não vamos ouvir o António? O António? Sim, porquê é que não vamos ouvir o António? Sim, vamos marcar um dia para ouvir o menor. Isso é normal. Naquela altura utilizámos esta terminologia do menor. Nós, os juristas, temos este problema. Menor, incapaz. Parece-me, estamos a falar de um sujeito de direitos, estamos a falar de uma criança e de um jovem, não estamos a falar de um menor. Foi nessa altura que, com outros profissionais, decidi criar a Associação A Voz da Criança. A Associação da Voz da Criança não era uma associação de classe, não era uma associação de pais, não era uma associação de mães, era uma associação de todos os profissionais que lidavam diariamente com crianças. Advogados, juízas, procuradoras, psicólogas, professoras e alguns de nós, claramente, pais. E nessa altura lançamos, ou pelo menos eram as nossas duas bandeiras, que acho que foram alcançadas,
Primeira era, de facto, esta alteração terminológica. Tínhamos deixado de falar em menores e falar em crianças e jovens. Menores era algo redutor para um sujeito de direitos. Reparem bem, um sujeito de direitos, disse eu, desculpe-me a terminologia, mas estamos a falar do único sujeito de direitos que não conhece os seus direitos. Outra das bandeiras era, efetivamente, dar voz às crianças. Portugal, mais 195 países, ratificaram a Convenção, da qual resulta, efetivamente, isso, que as crianças têm direito a dar a sua opinião, sempre que a sua idade e maturidade o permita. Eu disse 196 países. Os Estados Unidos ainda não ratificou esta Convenção, mas também não deve ser para breve. E levamos a cabo, de facto, aquilo que era importante, levar esta luta. Portugal, naturalmente, que já ouvia crianças no âmbito de todos os processos, mas não era uma prática corrente e, portanto, era fundamental que ela efetivamente existisse. Após a associação, Portugal acabou também, e desculpe-me a maçada jurídica, por ratificar uma outra convenção, adotada em Estrasburgo em 1996, Portugal ratificou em 2014, 18 anos depois. É uma convenção sobre o exercício dos direitos da criança. Mas, finalmente, em 2015, houve uma alteração em que praticamente todos os diplomas falam em crianças e jovens e jamais em menor. Sim, menor. Uma criança que nasce neste país tem direito ao seu nome, tem direito à sua filiação. E a seguir, que raio? A nossa lei diz que ele é um menor. Não é um menor, tem um nome. E é pelo nome. O nome que está num papel, mas também era um nome que tinha que sair do papel e chegar aos tribunais. E este era um aspecto que para nós era muito importante. Deixem-nos dar conta do que é o dia da audição da criança, com boas práticas e com más práticas. A primeira boa prática, e que parece-me que está consolidada, e que no início não era, é que de facto apenas está presente a senhora juíza e a senhora procuradora e uma senhora técnica, e não estão presentes os pais. E não estão presentes os advogados dos pais. Não pela nossa qualidade de sermos advogados, mas porque vêem em nós os pais. Se ela for nomeada um advogado da criança, claro que terem direito a estar. Um dia de boas práticas. Como ouvi, e quando vos transmito a falar daquilo que assisti, é quando o tribunal vai ao encontro da criança, e não a criança que vai ao tribunal. Um tribunal, claro, é um prédio, tem janelas e paredes. Eu preferia que fosse uma moradia com jardim, mas não é. E dizia eu que é quando o tribunal vai ao encontro da criança ou quando a criança vem acompanhada com pessoa da sua confiança. Ou então com a psicóloga que já o acompanha, que já o conhece. Depois, esta criança chega ao tribunal, é encaminhada para uma sala própria, a sala das crianças, que muitos tribunais já têm, para ser ouvida. Ou então, se não for na sala das crianças, é ouvida no gabinete da senhora doutora juíza. Depois fazem-lhe perguntas abertas, perguntas sobre o seu dia-a-dia, do que gosta, do que não gosta, para lhe depois explicar que ela está ali para ser um direito que tem. É um direito, não um dever, não é obrigada a falar. Apenas a queremos ouvir. Essa é uma boa prática. Um dia com más práticas. A criança chega ao tribunal. Na companhia da mãe ou do pai. Se for na companhia da mãe, não vai cumprimentar o pai. Se for com o pai, não vai cumprimentar a mãe. Depois, neste todo este ambiente hostil para a própria criança, que lhe provoca danos psicológicos, os chamados danos invisíveis, esta criança é encaminhada para uma sala de julgamento, que penso que todos sabem o que é, em que os senhores magistrados às vezes usam as suas vestes, aquelas coisas pretas, que se chamam becas. E depois fazem-lhe perguntas fechadas. Se tu estás uma semana com a tua mãe, vais ter que estar uma semana com o teu pai, não achas? Ou então, como ouvi, é que se não fores, vou ter que recorrer a meios coercivos. O que é que são meios coercivos? Perguntou a criança. É recorrer à polícia. Ouvir para proteger. Recordam-se daquele António que vos falei há pouco. Finalmente chegamos ao tribunal. Perguntaram ao António, então António, sabes porque é que estás aqui? Sei. Olha, conta-me lá uma coisa. A tua mãe fez-te alguma coisa? Tu viveste com ela 15 anos e agora de repente parece que queres ir viver com o teu pai para a Suíça? Sim. Não, diz lá.
Teu pai disse alguma coisa? Prometeu-te alguma coisa? Não. Não, tens que nos explicar. Tem que haver aqui alguma razão. E foi então que o António disse: não, doutora, eu adoro a minha mãe, eu adoro o meu pai, vivi com a minha mãe 15 anos, que adorei, cuidou de mim, adormecia-me, levava-me à escola, mas eu vivi 15 anos com a minha mãe. Há algum problema de eu viver 3 anos com o meu pai? Vontade linear, simples. Por que razão que os adultos complicam? A nossa visão é sempre diferente de uma criança. Será que não teremos que aprender com as crianças, que as ouvir? Era tão simples um momento como isto. A este propósito, lembro-me agora de uma outra história. A história do Francisco. Os pais do Francisco decidiram que estava na altura de passar para um patamar de educação, que era, ele tem gostado de algum clube de futebol. E então decidiram levar o Francisco ao Estádio do Dragão. Chegado ao Porto, os pais do Francisco foram os verdadeiros consumistas. Era um cachecol, era uma camisola. Foi um dia de um jogo em que era a apresentação do clube e que, portanto, havia uma festa antes. E essa festa, obviamente, era algo com fogo de artifício e depois a seguir era o próprio jogo. Correu tudo bem. Na viagem de regresso, os pais do Francisco pediram ao Francisco para ele desenhar algo daquele dia. Ele disse que sim, mas adormeceu na viagem. Passado 1 ou 2 dias, o Francisco lá fez o seu desenho. O pai e a mãe do Francisco estavam à espera que ele desenhasse uma bola, uma baliza. Então o Francisco desenhou, sabem o quê? Um dragão chinês. E foi aí que o pai do Francisco perguntou ao Francisco: Francisco, mas tu não gostaste? Não gostaste do estádio? Não gostaste da cor azul? E ele disse: pai, gostei. Tenho direito a ser do Sporting? Não, não tens. Ouvir para proteger. Deixem-me 2 notas para que vocês possam refletir e, por favor, levem lá para casa. Para a família, para os amigos. Todos nós temos o direito a ser ouvidos. Mas é muito importante, para sermos ouvidos no que respeita às crianças, desmistificarmos algumas realidades. A primeira, temos de tirar o peso à criança de qualquer decisão. Ela já tem uma mochila pesada, com livros e material escolar. Isso é muito importante. E segundo, que é mais importante ainda, é de que as crianças, por esse motivo, não decidem rigorosamente nada. São apenas mais um elemento que é muito importante para os nossos tribunais. Tribunais que deviam, no meu ponto de vista, bem como outros profissionais, fazer a seguinte pergunta que vos deixo. A criança deve ser ouvida por uma juíza no tribunal ou deve ser ouvida por uma psicóloga no seu consultório? Eu dou-vos uma resposta, que é aquela que eu acredito. Estou convicto. Deve ser ouvida na presença da juíza, mas as perguntas devem ser feitas por uma psicóloga. Outra coisa, para terminar. Por que razão, pelo menos no meu tempo, eu tinha trabalhos manuais, tinha educação física? Por que não temos uma formação em direitos das crianças como componente obrigatório dos planos escolares das nossas escolas? Lá, às vezes, lá aparece o meu filho, agora já nem tanto, que é mais crescido, a festejar o dia da Convenção da Criança. Não. Eles precisam de conhecer os seus direitos. Termino com uma frase de um psicoterapeuta alemão. Os filhos só podem ser crianças quando os pais forem adultos. Muito obrigado.